Hoje nós vamos ter uma live aqui maravilhosa. A melhor até agora. Com certeza. Com certeza. Gente, para você que está nos assistindo, primeiro gratidão por você estar aí nos assistindo. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, sou também terapeuta integrativa e criadora do método DDE. E por qual motivo eu fiz esse canal, o Domínio das Emoções? Esse canal foi feito para você aprender tudo sobre as emoções. Como que você lida com as suas emoções, como que você aprende a dominar suas emoções e melhor, como que você consegue lidar com a ansiedade. Sabe aquela ansiedade prejudicial? Aquela ansiedade que muitas vezes está te machucando por dentro? Pois é, nesse canal você vai aprender a lidar com essa ansiedade de forma natural. E o melhor ainda, sem usar medicamentos. E para isso eu trago conteúdos que são importantíssimos para você ter mais conhecimentos a respeito desse assunto. E toda terça e quinta-feira eu trago aqui alguém super especial, um especialista ou alguém que vai fazer diferença na sua vida, trazendo aí conhecimentos em diversas áreas. E hoje não podia ser diferente. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito carinho, muita admiração, principalmente pela história de vida dela, uma pavãozinha. Excepcionalmente hoje, a gente fez na quarta-feira, ela fez eu fazer algo que eu fiquei muito feliz comigo, que é usar minha flexibilidade. Ela falou, tem problema, tá? Porque ela tinha uma questão pessoal, e eu falei, imagina, né? Seria uma honra, e eu queria muito que ela estivesse aqui. Eu falei, vai ser uma honra a gente fazer essa live. Então, você aí que está nos assistindo, fico muito feliz de você estar aí. Então já compartilha com as pessoas que você conhece, porque hoje a gente vai falar com o tema a relação entre autoconhecimento e resiliência. Como lidar com a ansiedade em ambientes de vendas. E resiliência, gente, é algo que é muito importante na nossa vida, em todas as áreas. Mas você aí, se você trabalha com vendas, com certeza a resiliência é extremamente importante para você. Então, curte, compartilha com as pessoas que você conhece aí, que você acredita que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, essa live. E sobre o que é então essa live? Aqui você vai ver a importância de você ter autoconhecimento. Como que o autoconhecimento e a resiliência, ele te ajuda a ter resultados positivos, principalmente na área de vendas. Dependendo do ambiente que você está de vendas, é um ambiente que vai te gerar pressão, não é? Com certeza. A Carla sabe muito bem disso e ela vai falar aí pra gente com muita maestria em relação a esse assunto. Então você vai perceber que lidar com essa ansiedade de uma maneira sábia, com autoconhecimento, vai te ajudar aí a saber lidar com as suas emoções. E sobre o que não é esse tema, aqui a Carla não vai falar de estratégias de vendas, de marketing, não é isso. Muito pelo contrário, é para que você entenda como que você lida com as suas emoções e quais as estratégias que você pode utilizar num ambiente de vendas. Então aqui você vai ter uma oportunidade gigantesca de aprender aí mais sobre técnicas e estratégias de vendas. E a Carla tem muito conhecimento nessa área, ela vai falar aqui um pouquinho para nós, né, sobre a história de vida dela, sobre a parte pessoal e profissional. E ela vai começar se apresentando aí para vocês conhecerem melhor ela e entender por qual motivo que ela trouxe essa pavãozinha, essa lindeza aqui para compartilhar mais conhecimento com vocês. Então, Cal, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite, que eu sei que você se virou nos 30 aí para conseguir chegar aqui, né? E se organizou, gratidão por isso. E se apresenta aí pro pessoal. Então tá, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui com você. Agradeço muito o convite, né? De estar aqui com essa especialista, né? Que está contribuindo aí muito para a vida das pessoas através dessas lives.
E me apresentando, meu nome é Carla Bianca Araújo da Silva, eu trabalho há 16 anos na área de vendas, né? Tenho uma experiência, sou uma manauara, apaixonada por Jundiaí, né? Por toda essa região, Campo Limpo também. E cheguei aqui na cidade através de uma multinacional chamada International Paper. Há 4 anos atrás eu vim transferida e eu posso contextualizar um pouco para vocês o que foi toda essa minha trajetória de mudança e como eu me relacionei com todas as minhas emoções a partir dessa vinda para o estado de São Paulo, né? A partir disso, já fazendo uma introdução, né, Cá? Há 4 anos atrás, quando eu cheguei, né, só para vocês entenderem, eu recebi um convite, né, para estar em São Paulo, e um mês que a gente estava em negociação, a gente recebeu a notícia que a empresa seria vendida, as operações do Brasil para a Klabin. Então eu tive que tomar uma decisão naquele momento, né, de estar aqui em São Paulo, porque eu tinha me dedicado bastante, né, com o objetivo dessa mobilidade da minha carreira. E ao meio dessa mudança, tudo isso acontecendo, veio a pandemia. Então eu cheguei aqui em julho de 2020, na abertura dos hotéis do lockdown. E a partir disso eu tive que administrar as minhas atividades num mercado novo para mim, do qual eu não conhecia nem os meus amigos, né, presencialmente da antiga International Paper, e muito menos meus novos colegas da Klabin. Então foi toda essa realidade onde todos nós tivemos algum impacto, né, emocionalmente falando, com a pandemia. E o outro grande desafio que eu também tive que gerenciar a partir dessa mobilidade para o estado de São Paulo foi o enfrentamento, né, de uma doença que primeiramente veio da minha irmã, um diagnóstico prévio de um câncer no pâncreas, e uma semana sequente eu descubro que eu estava com câncer na tireoide. Então, todas essas identificações desses diagnósticos, né, foram grandes experiências, é lógico, imbuídas, né, de muitas dores e de muitas questões, mas que me deram grande capacidade emocional e me fortaleceram para hoje eu poder olhar para a minha vida de uma forma diferente, olhar para o autoconhecimento de uma forma diferente e ser muito grata pela trajetória e por não ter desistido, né? Por ter permanecido, porque eu acho que o primeiro ponto quando a gente passa uma situação dessa, o fato de eu estar sozinha aqui, sem minha família, sem os meus amigos e ainda não ter construído uma relação tão forte pelo fato da pandemia, a gente ainda tá home naquela época e tudo. Então a primeira coisa que vem na nossa cabeça é até uma tentativa de desistência, porque a gente fica inseguro com o futuro, né? A ansiedade é justamente isso, essa insegurança pelo que iria acontecer. Então, nesse período eu vivenciei muito isso, né? Como que será a minha trajetória dentro da empresa, agora com o diagnóstico, né, de uma doença? Como que isso será olhado pela minha gestão? Como será a minha performance a partir disso? Porque eu brinco até, né? Vendas, você termina o mês cumprindo a sua meta e já inicia o 1º de setembro devendo o próximo mês. Então tinha toda essa cobrança interna que a gente veio gerenciando, né? Mas basicamente é isso, né? E ao decorrer da live a gente vai se apresentando e compartilhando mais as nossas experiências. Exatamente. Gente, olha a história dessa mulher. Quando eu conheci ela já tem acho que uns 3 anos, né? Sim. Que ela começou a me contar a história, eu falei, gente, incrível. Eu fiquei assim, maravilhada, porque assim, passar por toda essa transição, vir, né, veio lá de Manaus, vir pra cá pra São Paulo. Uma cultura diferente, né? Uma sistemática de trabalho diferente, né? Tudo era muito novo para mim, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma venda da empresa, depois uma questão de saúde, foram vários fatores, né, que acabaram que não estavam no meu planejamento, né, que eu não tinha expectativa que isso fosse acontecer, né, mas que a gente teve que olhar para aquilo que estava acontecendo e saber gerenciar todas aquelas questões, né? Exatamente. Então imagina, gente, você aí que está nos assistindo, ontem eu até estava falando aqui, fiz a live com o Anderson, a gente falando sobre planejamento, inclusive, né? Veja a importância do planejamento. Tem coisas da nossa vida que a gente simplesmente não tem como planejar, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, uma doença é algo que talvez te pegue de surpresa, né? Mas uma coisa que a gente aprende muito
no autoconhecimento, na programação neurolinguística, é que não é 90% das coisas acontecem, ou melhor, 10% das coisas acontecem e estão fora do seu controle. Não tem como você prever. Mas 90% é como você vai reagir diante disso. E aí que eu te falo para vocês aí que estão nos assistindo, que é onde me impacta a história da Carla. A maneira como ela soube reagir a todas essas questões e de uma forma assim que, no meu ponto de vista, com maestria, usar o autoconhecimento, usar aí recursos que ela tinha. E quando eu falo de recursos, gente, não é recursos financeiros, eu estou falando realmente da sabedoria, do autoconhecimento, do conhecimento para poder lidar com essas situações e estar tão bem como ela está hoje, né? Porque isso é o resultado da maneira como ela lidou com as situações dela, né? E então eu vejo como um exemplo de vida para você aí que está nos assistindo. Por qual motivo? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas, eu trabalho com terapia, então lido com pessoas o tempo todo. Às vezes a pessoa ela vem com um problema, uma questão, que você olha, claro que cada ser é único, mas você olha, às vezes a pessoa olha aquilo como se fosse um bicho de 7 cabeças. E aí quando a gente mostra com o olhar da PNL, da programação neurolinguística, outras possibilidades e um outro ângulo, aí ela percebe que não, verdade, não é tão gigantesco assim o que eu estou passando. Então, ver outras histórias de vida faz com que você olhe e fale, puxa, é verdade, eu consigo lidar com as minhas questões, porque tem pessoas que lidam com questões muito maiores. E uma doença, como o câncer, é uma questão que a pessoa ela precisa mesmo de muito autoconhecimento, de muita resiliência para poder lidar com isso e sair vitoriosa dessa situação. Porque o que a gente sabe que é tudo mental e emocional, né, Carla? Você vai falar muito disso. Sim. E aí você mudar, imagina aí, se coloca nesse lugar aí que eu vou falar para vocês aí, você que está nos assistindo. Você mudar de cidade, sair do ambiente onde você conhece todas as pessoas que você já está acostumado. Aí você muda de cultura também, porque queira assim ou não, gente, não pensa que você está no Brasil, um estado é de um jeito, outro estado é de outro. Eu nunca fui em Manaus, mas imagino que é... Convido vocês a conhecerem Manaus, conhecer a culinária amazonense, os peixes maravilhosos, né? Esse povo acolhedor com essa energia maravilhosa, esse rio com essa natureza linda, convido, mas é justamente isso, né? A estrutura da cidade, né? Tudo é diferente, né? E eu digo assim, que não existe acasos, eu não sou uma pessoa de acreditar em acasos, e eu acredito que existe muito as oportunidades que são nos dadas para preparações para aquilo que a gente venha vivenciar, né? Não tem uma carga que seja maior do que a gente possa carregar. Então, antes mesmo de eu enfrentar esses desafios, várias oportunidades foram me dadas, eu tive a sensibilidade de ouvi-las e estarem atenta para ir nessa busca do autoconhecimento. Então eu tenho muita gratidão a pessoas que eu posso nomear, que me auxiliaram, né, através de acompanhamentos, como você, como uma profissional como você. Então eu tive pessoas no meu caminho que puderam me trazer para esse lugar de consciência. O Instituto Você Sem Dúvida, que foi onde a gente se conheceu, né, que foi uma ferramenta gigantesca para mim, assim, e eu fui dando ouvidos àquilo que eu senti. Era muito engraçado, porque um ano antes de eu fazer toda essa mobilidade, eu simplesmente senti uma necessidade muito grande de investir no meu processo de autoconhecimento. E eu me lembro que no treinamento, eu fiz o treinamento, fiz o Enneagrama, fiz constelação, depois fiz Practitioner, e eu tava assim numa energia, realmente numa sede de trabalhar questões internas em mim. E eu não entendia o porquê, eu só sentia esse desejo, essa necessidade, atenta a isso que estava me fazendo tão bem. E eu não imaginava que esses recursos fossem tão essenciais para o processo que eu iria passar. Né? Então eu acredito muito nisso, assim, sobre nós estarmos abertos a ouvir aquilo que muitas das vezes, ainda mais eu que sou da tríade emocional, o que o nosso coração está dizendo.
né? Porque nesse caminho dessa busca desse autoconhecimento, é óbvio que a gente vai muitas das vezes se distanciando das pessoas que estão ao nosso lado, porque muitas das vezes elas não entendem a nossa busca e tudo certo. E eu me lembro que eu tinha alguns amigos, algumas pessoas que têm muito apreço por mim, mas falavam, mas pra que isso? Pra que o curso? Pra que isso? E eu dizia, não, eu sinto essa necessidade, isso está me fazendo bem, eu quero investir nisso. E depois tudo fez muito sentido, porque ao passar esse processo eu precisei realmente de todas essas ferramentas, né? Então assim, o autoconhecimento foi fundamental, sim. Né? É óbvio que diante das circunstâncias é que nem o pulsar da vida, né? Que a gente tá lá em cima, a gente tem alguns momentos mais delicados, né? E eu vivi muito isso, em momentos de muitos questionamentos, mas, como eu falei, assim, ter essa base emocional contribuiu para ser uma fortaleza para em determinados momentos eu poder me segurar nisso e conseguir dar esse passo para frente, co-criar uma outra realidade, mentalizar aquilo que eu desejava, né? Então, eu falo, câncer ou qualquer doença que de repente você possa estar passando na sua casa ou com alguém da sua família, eu digo que ela é só um mensageiro de algo que a gente precisa olhar. Né? Anteriormente, eu acho que existiam coisas em mim que eu precisava olhar e só longe da minha família, só tendo a fragilidade de a possível perda de alguém muito próximo, do qual eu amava muito, que eu amo muito, que é a minha irmã, né? E esse desafio comigo mesma me permitiu a olhar para tudo isso. Eu brinco que existem coisas na gente que é como se fossem bolhas que a gente vai gerenciando ali, que muitas das vezes a gente não quer mostrar ou não quer deixar que elas venham à tona. E chega momentos na nossa vida, se a gente não olha isso por uma aceitação genuína, a gente acaba tendo coisas externas que nos levam para isso. Então, eu digo que todo esse processo que eu vivi foi só uma oportunidade que Deus me deu para que eu pudesse olhar para tudo isso. Então, é lógico que é uma jornada, é lógico que é uma consciência diária, né? Mas hoje eu sou muito grata por todo esse processo, porque me permitiu olhar para questões minhas e ainda permite, né, que eu venha revisitar certas questões, essas bolhas que submergiram e me relacionar, porque eu acredito que muito é isso, assim, quando a gente fala do tema da ansiedade, eu me considero uma pessoa ansiosa, sim, né, é muito isso, é você saber relacionar com aquela informação que está chegando para você, né, porque a partir do momento que você cria resistência, você não consegue ultrapassar isso, é como se fosse um rio. Se eu não passar por aquilo, eu não posso dizer que eu estou curada. Eu preciso me relacionar com aquilo, eu preciso transpor, eu preciso entender qual é a comunicação que aquilo está me trazendo e a partir disso ir para outra margem do rio e encontrar aquilo que eu desejo, que é realmente uma vida mais equilibrada. Excelente! E olha, gente, a Carla falou no começo, né? Ela estava mencionando sobre a questão de ela começar a ter esse desejo de você ouvir aí seu coração em relação ao que ele está te pedindo, né? Ela percebeu essa vontade enorme de se entregar ao autoconhecimento, se conhecer melhor. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, que são pessoas que nos amam, elas não entendem. E aí elas vêm a falar assim, mas pra que isso? Como ela falou, não, mas isso é bobagem, por que você está fazendo isso? A pessoa não entende. E por qual motivo isso acontece? Primeiro, a pessoa está falando do ponto de vista dela, com as experiências dela, por amor do jeitinho dela. Mas o motivo principal é o quê? A falta de conhecimento. Então, o que é a ignorância? E quando eu falo de ignorância, não é de alguém ignorante no sentido da pessoa ela ser bruta. Não, ignorância é a falta de conhecimento naquele assunto. Ou seja, a pessoa não tem ideia do quanto aquilo vai ser importante para o outro e para ela. Então, percebe que toda a fala da Carla, ela diz o quanto que foi importante para ela o autoconhecimento. Porque, gente, o autoconhecimento é o caminho, a chave para o seu sucesso, para você fazer exatamente o que a Carla falou, de você conseguir chegar na margem do outro lado do rio. Você só vai conseguir entender, compreender, quando você agir, quando você fizer esse caminho.
né? Que é inclusive um dos pressupostos da PNL. Se você quiser compreender, haja. Né? E essa ação, ela gera sim a resistência, como a Carla falou, porque o que acontece? Você tem aí uma maneira que você aprendeu lá na sua infância. E você traz isso até a sua vida adulta. Se você não questiona isso, como você aprendeu, por que você aprendeu assim, isso aqui está fazendo sentido ou não, isso eu falo em todos os aspectos da nossa vida, você continua naquele mesmo jeitinho, né? Fazendo aquelas mesmas coisas. Ontem até a gente mencionou aqui na live sobre a frase do Einstein, né? Que é a insanidade você continuar querer fazer resultado diferente, mas você continua fazendo a mesma coisa. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não têm resultados diferentes porque elas querem continuar persistindo no erro. Né? Elas querem fazer as mesmas coisas. E quando a pessoa se abre para esse autoconhecimento, ela se abre para novos resultados também. E aí, falando disso, eu quero que você fale primeiro o que é ter equilíbrio emocional para você. Porque toda essa jornada de autoconhecimento com certeza te trouxe maior equilíbrio, sim, né? Sim. A gente falou muito sobre resiliência, né? Acho que você já deve ter exposto o significado disso, né? Do que é a resiliência, mas é um conceito da física, né? Que você pega um elástico, estica até o seu limite e ele volta ao formato original, né? Então, basicamente é isso. É você ter uma pressão externa, né, que te coloque ali numa adrenalina e você conseguir se relacionar com isso de forma de estado de presença. Não se deixar, né, a se ceder de alguma forma, às vezes, né, externamente, com você mesma ou com alguma relação externa. Então eu digo que eu enfrentei muitas questões nesse sentido, né? E assim, é como eu comentei, para minha vida ela oscila. Da mesma forma que as nossas emoções, ela tem as suas oscilações também. Mas o importante, que eu acho que o autoconhecimento nos proporciona, é justamente você estar consciente. Quando você, de repente, tem algum comportamento que sai um pouco dessa situação, você tá consciente, você não tá num loop de emoção ali sem consciência, esse estado de presença, automaticamente você reflete, não, mas o que me levou a isso? Como que eu posso fazer diferente? Trazendo os questionamentos internos para você encontrar os caminhos. Então, para mim é isso, sabe? É você conseguir se relacionar com esse turbulhão de coisas que vem e você estar nesse estado de presença para ter consciência das suas atitudes. Exatamente. Você viu, gente? Esse mulherão tem todo esse conhecimento porque realmente foi buscar se aprimorar. Eu lembro que a gente conversou uma vez acho que foi no almoço em um dos treinamentos, e aí você estava comentando comigo o quanto que você foi profundo no autoconhecimento, né? Sim. O quanto que você realmente assim, se dedicou àquilo e trouxe mesmo para sua vida, e isso assim, é indiscutível o resultado que isso te trouxe, né? Eu digo assim, que a gente começa a entender os nossos padrões de comportamento, né? E muitas das vezes a gente passa uma vida toda e não se permite a isso, por medo, por uma série de coisas, né? Então, quando eu tive acesso ao autoconhecimento, eu queria entender determinados padrões de comportamentos que eu tinha. E você falou muito sobre os registros da infância, né? Então, assim, até trazendo um pouco esse tema, eu pude identificar da onde vinham alguns gatilhos da minha ansiedade, né? Porque tem um determinado momento que aquilo ali se torna parte do nosso corpo, onde se manifesta fisicamente e a gente vai reforçando ao longo da vida. Então, assim, e é muito louco, porque quando você vai se permitindo, o teu cérebro ele é tão inteligente que ele libera aquilo que você tem capacidade de gerenciar. E logo nos primeiros cursos que eu fiz do treinamento Você, eu tive muitos acessos até às questões familiares da minha família, porque eu cresci num lar de muitos conflitos, né? Uma relação bem disfuncional entre os meus pais, né? De muita agressão de palavras. Minha mãe e a minha irmã, que a minha irmã
só minha irmã por parte de pai, então elas chegaram a ter agressões físicas, então eu vivia naquele ambiente de incerteza, nunca sabia o que ia acontecer no dia seguinte, se ia ter um novo conflito, uma nova agressão, então isso ficou muito inerente a mim, ao ponto de eu ter essa ansiedade pelo que ia acontecer no futuro. Mas com o câncer eu pude me aprofundar muito mais e descobri que estava além disso. Né? Eu descobri que durante a gestação da minha mãe eu já tinha tido algumas experiências de renascimento, de rebirth, e na gestação da minha mãe eu fui descobrindo e construindo a minha história sobre tudo que eu tinha enfrentado ali naquele período gestacional, inclusive de um pré-aborto que eu não sabia. Então toda aquela sensação aí, hoje a ciência já comprova o quanto que isso é complexo para um feto que está sendo gerado, porque ele tem ali todo aquele ambiente de energia, de morte e várias questões. Então eu tive acesso a uma questão de um cordão umbilical. Então assim, ou seja, toda essa característica de ansiedade e de extrema agitação que eu vivia, vinha desse lugar. E todas essas experiências, através de profissionais como você, que na época eu busquei, me fizeram realmente a entender a minha história, que foi importante, muito importante, apesar de a gente ter as nossas resistências de acessar isso, porque entende que aquele trauma que você viveu lá no seu período gestacional, né, enquanto você estava na barriga da sua mãe ou na sua infância, todas as sensações, era você naquele tamanho, por exemplo, num feto. Então isso se armazena no teu corpo, que quando você tenta acessar aquilo, as reações é igual de quando você tinha 3 meses ali na barriga da sua mãe, 5 meses, 8 meses, 9 meses. Então assim, a sensação disso para o teu corpo físico e para a tua emoção é uma proporção maior do que a realidade. Por isso a resistência de muitas pessoas a olharem para isso. Mas durante esse processo eu quis vivenciar isso, tive a oportunidade, né, de Deus colocar pessoas no meu caminho que pudessem, né, profissionais que pudessem contribuir, e a permissão mesmo de eu desejar fazer diferente. Então assim, aos poucos eu fui percebendo essa mudança em mim, essa questão de realmente estar mais presente diante das minhas emoções, porque eu sou uma pessoa intensa. Então, assim, em alguns momentos eu acabava manifestando isso porque eram coisas que já estavam engatilhadas em mim, né? Então, eu percebo, né, como eu falo, é uma jornada que a gente faz, né? A gente também não pode querer que uma programação que você veio há 20, 30 anos, você consiga se ressignificar numa conversa com a Ká, né, vou fazer 10 sessões. Não, é um trabalho, é um dia a dia, é a tua consciência constante que vai fazendo você ter pequenas mudanças que vão te trazendo essa mudança. Então eu até brinco que um grau que você mude da tua percepção já muda todo o teu contexto de vida. Então foi esse um grau que eu fui em busca durante esses anos, e principalmente após o câncer, que me trouxe percepções diferentes, né? Então é muito isso. E assim, eu tenho inúmeras experiências que eu vivenciei com ansiedade, principalmente no processo que eu estava me recuperando do câncer. Só para entender, né, a pessoa que é voltada muito ao trabalho, logo que eu me submeti aos processos, né, da iodoterapia, as medicações, eu tive um sobrepeso muito grande, né, que eu ainda estou na busca de eliminá-los, né, sem a retirada da tireoide. Mas eu tive um ganho de 20 quilos, né, assim, muito rápido. E eu quis logo voltar a trabalhar, porque na minha cabeça o trabalho representava a minha vida normal. E eu não tinha entendido que o meu corpo tinha um processo de adaptação. E eu me recordo que foi muito desafiador nesse início, porque eu estava sozinha aqui, né, a minha mãe vinha uma vez ou outra para ficar comigo, ficava um mês, voltava para Manaus, depois vinha. Mas assim, tinha momentos que eu ficava sozinha e às vezes eu não conseguia desempenhar a minha atividade como eu gostaria, né? Minha imunidade caía muito, então às vezes para desempenhar um dia ali da minha atividade eu ficava a noite toda acamada e às vezes não tem ninguém ali para nem te dar um copo d'água, te dar um suporte. Então foi tudo isso que eu tive que ir trabalhando.
trabalhando, porque a minha cabeça continuava ativa como antes, mas o meu corpo naquele momento não respondia. Então é óbvio que toda essa preocupação com o futuro vinha naquele momento, né? E aí alguns dos recursos que eu busquei foi fazer yoga, fazer a prática de atividades, né, com o meu corpo, respiração, que pudesse... Excelente, que eu ia perguntar pra ela, falei pra ela já entrar em raporzinho, ela já tá. Eu ia perguntar pra ela sobre isso mesmo, né? Se você acredita que é possível lidar com a ansiedade sem medicamento. Sim. Sim, assim, eu digo o seguinte, que tem os seus desafios, em alguns momentos eu pensei, né, buscar uma ajuda, mas algo dentro de mim sempre reforçava uma necessidade de ir buscar ferramentas que eu não precisasse, né? Digo que não é uma escolha fácil, mas é possível sim, né? Até porque eu considero o seguinte, que muitas pessoas não vão para a parte de medicamentos, mas buscam outras válvulas de escape, né? Às vezes uma bebida alcoólica, às vezes uma compulsão por alguma outra coisa, né? Como uma válvula para esconder isso, a compra, né? Uma relação sexual, alguma coisa nesse sentido. E assim, eu fui em busca realmente dessa conexão comigo, né? Eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar de olhos fechados, concentrada em mim mesmo nem um minuto. E aí eu fui fazendo essa prática, né? Fui fazendo esse exercício de conexão comigo mesma. E assim, confesso que eu me lembro que uma vez que eu fui pro yoga, eu fiz uma prática de respiração e eu fiquei assim, né, com aquela energia, comecei a tossir muito, passei muito mal na aula. E quando eu cheguei em casa, assim, a sorte que minha mãe estava em casa, ela estava aqui em São Paulo nesse período, nesse dia específico, e eu cheguei e eu estava numa crise de ansiedade, simplesmente. Eu não queria ter ficado, a aula estava me irritando, aquele processo de respiração estava me irritando. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a me arranhar de tanta ansiedade, de tanta inquietude que eu estava comigo mesma, de vivenciar todo aquele processo. E aí eu respirei, usei os recursos que eu tinha ali e eu me lembro que eu disse, cara, eu preciso de alguma coisa que possa me trazer essa estabilidade emocional. E eu olhei qual é o meu recurso, a minha mãe. E aí eu deitei na cama e aí eu pedi, mãe, deita aqui comigo e só me abraça. E eu me lembro que aquilo me tranquilizou. Então, assim, é uma das recordações que eu tenho que, assim, pra mim foi uma situação extrema, porque eu tava mexendo com isso, né, buscando uma ferramenta para trazer esse estado de presença para mim, só que eu ainda tava muito imbuída de medicações, de muitas coisas, né, que eu ainda estava vivenciando. Então, assim, é um exemplo, né, de recurso, de uma ferramenta, que eu acho que essa conexão com o seu corpo, eu acho que é uma tríade, né, a PNL fala muito sobre isso, né, que você tem que estar, assim, vinculada com o seu corpo, né, com a sua mente, com os seus pensamentos e tudo. Então, eu diria que esse é um recurso, mas é um processo que você tem que ter paciência, né, que você tem que confiar em você, confiar, né, nas suas habilidades internas, ter esse diálogo interno. Uma das coisas que eu aprendi ao longo de todo esse processo é tentar tranquilizar a minha mente, entender o que está ao meu redor, fechar os meus olhos e perguntar do meu corpo, o que você precisa que eu faça agora? Qual é a atenção que eu preciso ter nesse momento, né? Uma das práticas que eu exerço até hoje, em alguns momentos quando eu estou numa adrenalina mais intensa, e isso me auxilia bastante a equalizar todas essas questões que acabam vibrando dentro da gente, né? E olha que interessante, né? Percebe, gente, como que o autoconhecimento, ele é poderoso? Porque ele te ajuda a ter essa percepção, que é você ter um diálogo interno, você se entender, começar a entender o seu corpo, porque você só consegue dominar aquilo que você conhece. E o seu corpo tem que ser algo que você tem que ser íntimo dele. Íntimo das suas emoções, íntimo do seu corpo, de como ele age, reage. A Carla falou algo muito interessante, e eu li um livro falando sobre isso, de uma terapeuta, uma parte que ela fala sobre a questão intrauterina, e que a maioria das pessoas não tem conhecimento e acha, nossa, isso é loucura, que louco, mas faz total sentido, porque lá na barriguinha da sua mãe, lá,
você já teve aí, como a Carla falou, muitas questões que você não sabe porque, você não entende conscientemente, porque você experienciou do tamanho que você era lá, né? Mas que você traz isso de forma inconsciente. Então, entender o seu corpo, conversar com ele, ter esse diálogo interno é muito importante. Eu tenho uma pessoa que eu gosto demais que fala assim pra mim: Karine, você parece louca, vive conversando sozinha. Por falta de uma parte, viu? Aí eu falo: é verdade? Pareço, né? Mas na verdade a menor loucura minha é conversar comigo sozinha. Porque eu converso comigo o tempo todo mesmo, né? Às vezes até eu me pego resmungando. Isso é importante, porque pra mim é importante me conhecer. Então, o tempo todo eu estou questionando o que eu acredito, como que eu estou sentindo, né? Eu sou da tríade da... Prática. Da tríade prática, então, sente tudo com a barriga. Então, se eu não prestar atenção em como eu funciono, a raiva toma conta. Então, é algo importante. Então, esse diálogo é muito importante, né? Você entender. Eu já vi pessoas falar exatamente o que a Carla falou: eu não consigo, a pessoa diz assim, eu não consigo parar um minuto, fechar os olhos ou respirar. Mas olha o que a Carla falou, que ela também não conseguia, mas é prática. Treino, treino, treino. O treino vai fazer com que você consiga aquilo que você realmente quer, né? E aí, falando nesse contexto do autoconhecimento, eu quero que você fale como então o autoconhecimento ele pode influenciar a pessoa na forma como ela lida no ambiente de vendas, na parte do trabalho, né? Porque eu acredito que com certeza é um recurso que você utilizou para o lado profissional. Sim. Também, né? Eu digo assim, Cá, que muitas das vezes a gente inverte as coisas, né? A gente fala muito todo esse processo sobre aquela tríade lá de ter, fazer e ser, né? Então, muitas das vezes a gente quer ter, fazer intermediário e ser pequenininho. E as coisas não funcionam assim, né? As coisas têm que vir a partir do seu ser. Porque assim, eu digo que a pessoa mais importante numa venda é você mesmo como vendedor. Já começa por aí. Porque é você que vai estabelecer um rapport com o outro, é você que vai poder aí, né, visualizar toda aquela conquista para que tudo aquilo possa se concretizar. Então, uma das coisas que eu vejo assim fundamentais, porque a área de vendas, eu brinco, eu até converso com alguns colegas de trabalho, eu digo que é que nem uma roda gigante. Uma hora você está em cima e outra hora você está embaixo. É que nem a vida. Então, assim, e você tem que buscar esse ser e se conhecer e quais as ferramentas internas da tua própria comunicação com você mesmo e o que você precisa, né, para justamente fazer que quando você tiver num indicador, num número menor, você consiga sair disso de uma forma mais célere, você consiga realmente entender que aquilo é uma fase, é um processo que logo você já vai conquistar novamente as suas metas, porque isso faz parte, né? Então, por exemplo, quando eu enfrentei todo esse processo de saúde, é óbvio que os meus resultados, meu foco naquele momento era um outro foco. Então é óbvio que os resultados que eu gostaria, que eu tinha me planejado para ano de 2022, né, serem conquistados, foram um pouco diferentes do que eu imaginava. E tá tudo certo, só que na nossa cabeça, enquanto a priorização profissional, a gente tem que estar com muita clareza desse ser. Porque é que nem um milionário quando fale, que ele rapidamente sabe todas as ferramentas da conquista do milhão novamente e automaticamente ele conquista aquele milhão de novo. Então, é muito isso. Na área de vendas, em qualquer área profissional, você tem que estar muito consciente das suas habilidades diante daquela função. Porque você sabe que é um momento, é uma fase que logo você está ali novamente, né, conquistando tudo aquilo que você deseja e trazendo as relações para o lugar que você também planejou. Então eu considero essa relevância, você sempre focar no ser, né, para ter o fazer, para conquistar o ter. Perfeito, é exatamente isso. Gente, esse exemplo que a Carla deu é perfeito em relação ao milionário. A gente vê isso
histórias assim, né, biografias de pessoas que perderam tudo e em muito pouco tempo ela conquista tudo de novo. E qual é a diferença dela para você? É só a mentalidade. Só. A mentalidade dela, ela entende que ser é fundamental. E aqui, muitas vezes, a maioria das pessoas querem fazer o caminho contrário. A pessoa fala assim, mas se eu tivesse isso, mas se eu conseguisse isso, aí eu ia conseguir fazer o que eu quero. E não, na verdade, é você ter essa consciência que você, até a Carla, vou repetir exatamente o que a Carla falou, de você ter consciência das suas habilidades. Você precisa saber quem você é de verdade. Se você tiver clareza de quem você é, você chega onde você quer. Não tem como você ter aquilo que você nem sabe. Realmente, como que você chega lá? Né? Se você é capaz ou não. A capacidade está aí dentro de você. Mas você confia nisso? Você confia de verdade em você? Mesmo que tiver 5, 10, 20... o mundo contra você, você é capaz de olhar e falar, não, isso aqui eu sei a minha capacidade, eu vou chegar lá, eu sei quem eu sou de verdade. Na pirâmide de níveis neurológicos, nível de identidade, né? A gente aprende isso, né, cara? Sim. Quem é você? E quando a gente faz essa pergunta, principalmente no processo terapêutico, olha, a maioria é bem desafiador, a pessoa não sabe. Se perde. E aí, se você se perde nesse ser, como que você vai ter? Não tem como. Faz sentido, cara? Total sentido. Concordo plenamente. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela tem essa confusão de pensamentos, ela cai nas armadilhas emocionais. E essas armadilhas emocionais, com certeza, trabalham no ambiente de vendas. Aí eu quero que você diga quais são as armadilhas que você percebe que acontecem entre profissionais num ambiente de vendas que muitas vezes atrapalham no resultado. É justamente isso, não ter essa resiliência de lidar com a pressão externa, né? Porque não é fácil. Eu trabalho no mundo corporativo, sei a cobrança que é, né? Dia após dia, é aquilo que eu falei, você já entra um mês devendo, então você tá sempre nesse loop de muita cobrança, né? Por resultado, por metas, por controle de vendas, né? Você tem, basicamente isso que a gente vive, né? No mundo corporativo de vendas. Você precisa correr atrás da venda, né? E é constante isso, de novos clientes e conversas. Você tem as aplicações de reajuste, que são conversas difíceis também, né? E você, quando o mercado, como é o momento que a gente está vivendo agora, que é um mercado aquecido, você tem que ter uma conversa com o seu cliente, muitas das vezes de recusa, porque a tua capacidade produtiva, ela não consegue ser atingida. Então, você sofre a pressão do cliente, você sofre a pressão da tua diretoria, você sofre a pressão da linha de staff, porque tem situações, né, complexas de não qualidade, várias coisas que você tem que gerenciar. E a armadilha é você saber separar o que é a tua emoção de todo esse ambiente. Com a tua vida pessoal também, porque antes de eu ser a executiva de vendas, eu sou Carla, que sou filha, né, que tenho as minhas relações afetivas, de amizade. Então é saber que antes de tudo isso, eu sou essa pessoa, né, que tem esses recursos e que, além da minha vida profissional, eu tenho uma Carla que é uma pessoa única e que tem as suas habilidades, né? E que isso sim, não que o trabalho não seja importante, é óbvio, né? Ele traz os recursos, os rendimentos que a gente precisa, mas que acima de tudo eu sou esse ser. Então é justamente o que eu vejo, e assim, é uma coisa que eu também me requisito o tempo todo, é justamente fortalecer cada vez mais esse ser. Para saber que dentro dessa pressão, nessa área de vendas, que é uma área realmente muito competitiva e faz parte de ser assim, né? Porque todos estão buscando resultado, melhor lucratividade para a empresa, né? A gente saber que antes disso nós somos seres, né, individuais, que temos as nossas questões e que a gente tem os nossos limites, né? Por exemplo, às vezes em algum momento que eu estou muito tensionada e que eu sei que está passando o meu limite, deixa eu respirar,
deixa eu sair desse ambiente, deixa eu buscar um recurso, deixa eu esparecer de alguma outra forma, deixa eu encontrar uma ferramenta, que seja um curso, né, que seja uma terapia, que seja uma viagem, porque eu também amo viajar. Já fui a praticante de esportes radicais, tá, gente? Mergulhadora, entre wake, rapel e tudo. Então, assim, qual é a ferramenta que eu posso buscar para ter essa conexão comigo? Então, eu acho que esse é uma grande oportunidade, né? Se eu pudesse dar uma dica, é isso, sabe? Encontre o seu limite. Encontre até onde aquilo é salutar para você e é saudável para você. Porque muitas das vezes a gente, pelas pressões externas, pela busca de resultado, a gente ultrapassa esses limites. E é isso que não fica saudável, né? Porque a pressão sempre vai existir, mas quem vai colocar o tom e o limite é você. E tá tudo certo se um dia você passa um pouco desse limite, mas tenha consciência e volte para esse lugar. Pratique esse exercício, porque eu também, muitas das vezes eu ultrapasso esse limite, depois eu volto para a consciência e vou buscando esse amadurecimento que é conquistado dia após dia. Sim, e olha, gente, o que a Carla falou é muito importante, a questão de você identificar as suas emoções. Imagina que tá aqui suas emoções e tá aqui o externo. O que o externo tá fazendo com isso aqui? Né? Você está permitindo que o externo influencie as suas emoções, ou você está tendo controle suficiente das suas emoções para você influenciar o externo? Porque a Carla pode falar melhor que eu, esse ser, essas habilidades podem ajudar no externo também. Então, a maneira como você encara, né, o externo vai também muitas vezes fazer grande diferença naquilo, né? E vice-versa. Olha que interessante, a Carla falou exatamente a mesma coisa que a gente estava conversando ontem, aqui eu e o Anderson, sobre você sair do ambiente no momento da pressão. Então você tá ali, ele estava falando da venda do contexto comprador e aqui ela está falando do contexto vendedor. Quer dizer, aquilo ali, você percebe que está te trazendo uma pressão, que está passando seu limite, sai daquele ambiente. Por quê? Porque você vai respirar e vai voltar para o que ela falou. Você vai entender aí o seu equilíbrio, vai perceber, entender o seu limite, vai voltar a se conectar com você mesmo. Isso é muito importante, porque a conexão com você que vai te ajudar a chegar no resultado que você deseja. Não é o contrário. Eu vim de novo que a gente falou do ser. É importante você ter clareza que primeiro você é, depois você tem. Não é o contrário. E esse da ponte do ser e do ter vem o fazer, né? Que é o processo. E esse fazer você só vai conseguir fazer da forma como é importante aí para você ter o resultado que você deseja se você tiver a clareza de quem você é. Então, isso é muito importante. E aí vem a questão dos benefícios da resiliência. Por que é tão importante você ser resiliente? Eu amei a explicação que você deu de física, olha, também aprendo aqui, viu? Mas gostei muito, que é essa questão mesmo de voltar à maneira como você explicou, achei excelente. Como que então os benefícios dessa resiliência, que ela vem através do autoconhecimento também, né? A pessoa passa a aprender a ser resiliente. E falar nisso, gente, só lembrando aí um detalhe que a Carla falou sobre veio na minha cabeça e foi embora de novo. Não, mas assim, cara, assim, só reforçando também o que você tá falando, acrescentando, eu imagino muito assim, que todo o ambiente que a gente vive, profissional, de alguma forma a gente co-criou aquilo. Sim, né? Exatamente. Então, assim, um dia eu desejei estar nesse ambiente aqui no estado de São Paulo, numa grande corporação que hoje é a maior do segmento que eu trabalho dentro do Brasil. E eu digo assim, que tudo na nossa vida, eles são autores. Tudo que acontece externo, não só na minha vida profissional ou dentro das minhas relações, são autores. Que não fala sobre a pessoa, mas fala sobre mim. Então tudo volta para mim. Até um cliente que muitas das vezes passa dos limites, que acontecem muito no mercado B2B, que é o que eu atuo, né, entre empresas, eu faço muitos questionamentos internos, né? Tipo, como que eu posso gerenciar isso? O que isso está querendo me mostrar? Então, eu acredito muito
nesse cenário, sabe? Assim, de que tudo são autores na nossa vida, são ferramentas para que a gente possa passar e conquistar aquilo que a gente deseja, né? E coisas que a gente precisa realmente vivenciar. E aí você falou do emprego. Tá vendo, gente? Olha, se você não conhece, aprenda a um recurso chamado rapport. A pessoa entra naquilo que você estava querendo lembrar e não lembrava mais. O limite. A Carla falou do limite e aí na hora ela estava falando, eu falei, puxa vida, isso é legal. Por quê? Aonde que você sabe os seus limites? Quando você conhece claramente a si mesmo e os seus valores. Tá? Seus valores aqui. E aí tá o seu comportamento aqui. Se você não conhece, não se conhece muito bem, o seu comportamento vai fazer o quê? Bater no seu valor. Porque aí você faz uma coisa que você olha e você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Você não se reconhece fazendo aquilo. E aí muitas vezes você faz porque você não tem clareza de quem você é. Então um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em relação a vendas, né? Aí a Carla vai falar melhor aí pra vocês. Às vezes a pessoa na emoção de vender, às vezes ela acaba passando no valor dela, por exemplo, ou de contar uma mentira, ou de falar de uma forma para o cliente que ele acredite, né, que aquilo ali vai ser vantajoso e muitas vezes não é daquela maneira, ou vem um produto a mais, enfim, deve ter N situações aí que podem acontecer, ou às vezes a própria pessoa atropelar e querer às vezes dar um desconto a mais, enfim, tem N situações que depois a pessoa se arrepende daquilo que fez, porque ela olha e fala, puxa vida, nem valeu a pena fazer a venda, porque na hora que eu fui fazer, eu ultrapassei o meu limite, que foi o que a Carla falou. Isso acontece, Carla? Ah, sim, com certeza, né? A gente, é lógico que dentro de um mundo corporativo, que é o que eu trabalho, não tem autonomia total, a gente tem algumas travas do sistema, mas a gente tem sim a nossa liberdade de controle, mas é óbvio que a gente em algum momento vai ser requerido por aquela não execução de um aumento de preço, por aquele preço mais baixo que você passou, porque tudo tem um controle, né? Mas quando você está de uma forma mais autônoma, isso é uma coisa que você tem que porque assim, como que você vai valorizar o que você está vendendo se muitas das vezes você mesmo não se valoriza? Então, assim, esse olhar para dentro de si, desse merecimento, dessa capacidade, é algo que tem que ser construído, né? Porque tem muitas pessoas que já é meio que nato isso, já se sentem merecedor por um nascimento, mas outros é uma construção, justamente pelo que a gente falou, pelo que vivenciou, né? Desde a infância e tudo isso. Então, é ter esse conhecimento, né? Em que lugar que eu estou nesse processo. E em que isso possa contribuir para eu me sentir merecedora de exercer aquele custo, né, aquele investimento, requerer aquele investimento daquela outra pessoa que está disposta ali a pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto, né? Exatamente, por isso que a gente está falando aqui a importância de você ter essa clareza para você não cair nas armadilhas emocionais, porque, gente, é muita armadilha que o sistema, nosso dia a dia nos deixa aí. A armadilha do nada, quando você vê, você já caiu. E não é armadilha grande, não, é pequenininha mesmo. Né? Ninguém cai e tropeça na montanha, né? Na pedrinha. Quando você vai lá, tá andando e tufi, né? Então é muito importante ter essa clareza. Aí voltando para o que eu ia perguntar para ela dos benefícios da resiliência, né? Para um profissional de vendas, não só um profissional na área de vendas, né? A gente está falando aqui da questão de vendas. Mas qual é o benefício da pessoa ter resiliência quando ela está no meio dessa pressão toda? É justamente o que a gente já comentou, né? Que é você ser ali pressionado ao máximo, mas você não se ferir, não ferir as pessoas que estão ao seu redor. Eu já presenciei recentemente, a Clabin está num momento de expansão e eu digo que a gente está enfrentando a dor do crescimento, né? Porque a gente teve fechamentos de fábrica, eu fui literalmente impactada, porque eu acho que eu era uma das executivas que tinha mais produtos nessa fábrica. E a gente teve uma mobilidade em momentos de muita tensão, com riscos de parada de linha em grandes companhias. E foi uma dinâmica muito intensa. E naquele momento que tu tá sofrendo uma pressão gigantesca do teu cliente,
uma pressão da diretoria, uma pressão por execução da fábrica, até para ter conversas difíceis, mais duras, com o processo produtivo, para executar, porque eles também estão no momento de resiliência, sendo esticados ao máximo. Você tem que ter esse estado de presença, essa consciência, para que em determinados momentos você não passe para o time que está ali do teu lado o que você está recebendo. Porque muitas das vezes a gente que está na frente de uma negociação ou de qualquer processo, a gente recebe uma carga muito grande. E a gente não pode passar isso para quem está na mesma intensidade. Você tem que ter conversas difíceis, tem que cobrar, mas tem que saber o limite disso, porque se eu chegar em algum momento que a operação falhou, porque eu tô num momento crítico ali, e pesar a mão, aquilo tem uma influência sobre a vida das pessoas, né? Então, qual é a postura que eu quero ter diante disso? Né? Eu quero ser uma pessoa que eu consiga realmente gerenciar tudo isso e consiga passar isso de forma mais leve para o time, né? Ou realmente eu vou ser só aquela ponte que passa a pressão e vou passando para todo mundo, estressando ainda mais o ambiente que por si só já está estressado. Então eu penso muito nisso, que é a empatia pelas pessoas também. Entender que as pessoas que estão ali ao meu redor também estão num nível de tensão e pressão naquele momento que está todo mundo tensionado. Então, esse cuidado, né, que eu acho que esse é o grande benefício, é você não comprometer as relações que estão ao seu redor. Porque eu vejo muitas pessoas ao meu redor, às vezes, comprometendo essas relações. E muitas das vezes desistindo ou não prosseguindo por isso. Porque no final, no mundo corporativo, uma das coisas que mais pesa é você saber esse gerenciamento. Às vezes a competência, as habilidades, né, eu digo assim, da atividade em si pode ser ensinável. Mas essas questões intrínsecas às pessoas, esses valores, esse cuidado com o outro, é algo que você já tem ou não tem. Então é muito mais difícil você ensinar, né? Então eu digo que esse é o grande benefício, é o benefício de você ter empatia com você mesmo e principalmente com o outro, que vai estar recebendo a tua comunicação. Com certeza. Ó, até a nossa live aqui tá em rapport de ontem. Extremamente conectada. Ontem o Anderson falou da responsabilidade social. Ele estava falando, claro, em relação ao pai de família. Mas percebe isso aqui, nesse contexto, o quanto que, no caso, por exemplo, a Carla está falando, um profissional aí como ela, uma executiva de vendas, tem responsabilidade social perante as pessoas que estão ali na responsabilidade dela, né? Então, você aí que está nos assistindo, talvez você tem um cargo de liderança numa empresa, é um gerente, enfim, né? Ou o dono da empresa. Percebe o grau, o tamanho da sua responsabilidade perante aquelas pessoas que estão ali diante de você, né? Esperando, porque, como a Carla falou, é uma engrenagem, né? Então tá todo mundo no mesmo barco ali e um depende do outro, né? Exatamente. E essa questão aí de você saber lidar com as suas emoções vai ser fundamental, claro, onde vem a inteligência emocional. E aí isso é possível também quando você tem uma questão aí que a Carla falou, que não é ensinável, que é o quê? Os seus valores, os seus princípios, o seu caráter como pessoa. É muito importante você perceber como que você age e reage diante das situações de pressão, como que você realmente é. Por quê? Porque isso vai fazer total diferença para você e para as pessoas que estão à sua volta. O ambiente onde você está é afetado por quem você é. Porque quem você é, com certeza vai refletir no seu comportamento, nas suas ações para outras pessoas, né, Carla? Exato. E aí, aonde vem o papel da pessoa, ela ter autenticidade, ou seja, ela saber quem ela é e trazer essa autenticidade, né? E a autoconfiança. Então, tudo isso... Opa! Gente, vocês que estão aí nos assistindo, se tiver pergunta, manda pergunta para nós. Onde você está muito quietinho, seus caras Lisa, pode mandar aí, que a Maria traz aqui para nós. Tá para acabar, né, Maria? Gente, daqui uns 2 minutinhos vai cair a live, porque a gente tem 1 hora. Mas quando cair, fique tranquilo, que a gente volta aí de novo. Então você que está nos assistindo, que está gostando, já aproveita a hora que cair para mandar compartilhar com as pessoas, porque a gente volta, tá bom? E qual é
é então o papel da autenticidade e da confiança na construção das relações positivas com os seus clientes? Porque você não lida só com as pessoas que estão dentro, você lida com o cliente. E aí com o cliente também vem a resiliência e o cliente sente se você está se sentindo autoconfiante ou não, né? Nessa minha relação, só para vocês entenderem um contexto, eu sou especialista dentro da Klabin pela parte de papéis. Então a gente faz caixas coletivas para grandes companhias, como a Silvamo, a Suzano, eu atendo as maiores gráficas, como a Brasil Gráfica, né, que é um cliente que a gente trouxe recentemente, né, Gonçalves. Então assim, é uma relação dia a dia com esses clientes, porque, por exemplo, eu tenho clientes que a gente entrega aí 4 carretas por dia para eles e a gente está constantemente discutindo essa relação, dessa operação. E realmente, muitas das vezes a relação ela vai cair lá, 3, 2, 1, abortemos! Acho que essa live tá pequena para esse bate-papo. Mas ela nem sabe qual no golpe, pra ela abortar. Volto com o maior prazer, só vocês colocarem aí pra gente dar continuidade nesse papo que a gente volta. Exatamente, coloca aí embaixo aí, eu quero que a Carla volte. A gente vai trazer ela com muito gosto aí, ela já tá, eu gosto de requisitar logo no ao vivo, porque a pessoa não é complicado de dizer não. Voltando ao que a gente estava falando em relação à resiliência, que como você estava falando dos clientes, né? Sim, porque a relação, como eu falei, né? Essa relação B2B com grandes companhias, então é uma relação que é dia a dia. Então é que nem casamento, uma hora chega um nível de estresse, chega uma situação difícil que você tem que expor, seja, né, assuntos complexos. E você realmente tem que ter essa confiança no que você está expondo ali, até numa conversa mais difícil, ou quando você é requerida por algum problema, porque faz parte da operação, né? A gente está ali gerenciando 2 companhias grandes, né? Então eu digo assim que a experiência, lógico, te traz essa bagagem, né? E todos esses anos na área de vendas, apesar de sempre ser uma coisa diferente, eu digo que embalagem todo mundo acha que é simples, mas todo dia é uma coisa nova, assim como a tua profissão, cada cliente que você atende vem numa situação diferente, você tem que se reinventar. Então, comigo também não é diferente. Cada pessoa que está do outro lado representando aquela companhia é uma forma de abordagem, apesar de ela vivenciar uma cultura organizacional daquela empresa, mas existe uma pessoa ali. Então, a gente vai justamente identificando as ferramentas do autoconhecimento, como o Enneagrama, é fundamental, né? Vai ter um curso agora aqui, já até digo para procurarem a Mabi, porque eu digo que o Enneagrama contribuiu muito para isso, até para a gente ir numa comunicação mais assertiva, né? Tentando ali identificar, né? Não somente o nosso perfil, mas quem está ao nosso redor ali, para justamente a gente compreender. Uma boa tipo 3. Pra quem não sabe que eu tava falando do pavãozinho, é porque o tipo 3 ele é representado pelo pavão. Aí é por isso que eu falei, uma boa pavãozinha. Pensa no tipo 3, mulher, performance. Mas a gente já convida vocês, né, para vocês pegarem informações. Eu acho que agora, né, nos próximos meses já vai ter um curso aqui da Mabi, que é a grande responsável por a gente se conhecer, né? Gratidão à vida dela. E assim, tendo tudo isso e a experiência mesmo vai te trazendo aí essas percepções, né? De como que você expõe momentos mais delicados, situações mais complexas. Mas é o dia a dia que vai nos levando aí a essas possibilidades, né? Com certeza, com certeza. E aí, você falou de toda a questão que você lida aí no dia a dia. Eu quero que você fale agora qual é as estratégias pessoais suas que você utiliza para você conseguir, primeiro, ter resiliência, manter o seu equilíbrio emocional lá no ambiente de vendas quando você está lidando, às vezes, com os seus clientes, né? Como você falou, é um casamento. Então, chega uma hora que os ânimos com certeza se alteram e aí o equilíbrio emocional entra em jogo. Então, quais as estratégias que você utiliza? Então, assim, eu acho que a primeira coisa
que eu já vivenciei muitos momentos de tensão, assim, de já ter, até pelo fato da pessoa ter o impacto de uma parada de linha, onde ela tinha ali várias pessoas, né, sobre a responsabilidade dela, e ela vinha com uma tensão gigantesca em cima de mim. Em muitos momentos eu tive que ser dura e impor limites, né, e assim dizer, olha, se você continuar com esse tom comigo, infelizmente a gente não tem como continuar e não tem como eu te ajudar, né, eu tô aqui para te auxiliar, para te dar todo o suporte, mas desde que você continue com respeito, porque a gente são duas empresas que são suscetíveis, por mais que sejam grandes corporações, têm os seus processos, têm os seus desafios operacionais, uma máquina que quebra, uma situação que acaba não acontecendo como a gente tinha planejado. Então isso faz parte, né, das situações e dos momentos delicados. Então acho que é isso, é você primeiramente impor o limite do respeito, olhar o outro também como um ser individual, com as suas características, e entender qual é a cultura daquela empresa, porque muitas das vezes, por exemplo, tem empresas que têm um valor mais acirrado para a questão de preço, e tudo certo. Porque esse é a necessidade daquela empresa, para ela aquilo é um valor. Para outras empresas, a relação a longo prazo é mais importante. E aí você vai entendendo qual é a priorização daquela empresa, assim como também a priorização daquele comprador naquele momento. Né? A gente sabe, se o mercado está aquecido, eu tenho mais possibilidades de negociação de preço, reajustes, né? Porque o meu interesse é segurar um pouco aquela demanda de pedidos por causa do meu carga-máquina e do meu limite fabril. Então é justamente isso, é entendendo o mercado e sabendo também, como eu já falei, em alguns momentos que as coisas não estão claras na minha mente, eu retrocedo e busco essa conexão comigo, através da respiração, através, às vezes, de alguma coisa que eu goste muito, para poder me desconectar. Eu confesso que muitas das vezes eu ainda uso a comida como esse recurso, né? E assim, eu tô buscando outras ferramentas, como atividade física, né? Para tirar um pouco mais esse estresse, né, do dia a dia e levar para um outro lugar, né? Essa equalização dessa energia toda que a gente absorve. Então é isso. Exatamente, excelente. Gente, vocês pensam que ela vai fugir do pinga-fogo? Vai não. Ah, pinga-fogo? E daí esse nome, daí tem nada. Ah, esse eu tô surpresa aqui. Pinga-fogo? Pinga-fogo. Eu falo sempre, trouxe uma pessoa aqui pra gente fazer live juntos, que é o Márcio Medina. Não sei se você conhece o Márcio. Não conheceu, Não né? recordo por nome. Pois esse danado chegou aqui, eu falei pra ele, vamos fazer o que chamava quiz de objeções. Eu falei, vamos fazer o quiz de objeções? Ele falou, o pinga-fogo? E ficou, menina. Eu falei, agora... Como é que funciona esse pinga-fogo? Me explica. Eu vou fazer eu vou te falar uma frase, que é uma frase de uma crença limitante, uma objeção, e você vai reformular essa frase com uma crença possibilitária. Ah, interessante. Isso que é o pinga-fogo. Então, o primeiro é, não tenho tempo para me dedicar ao autoconhecimento e nem ao desenvolvimento emocional, já que eu estou tão focado em atingir as minhas metas de vendas. Eu priorizo o autoconhecimento porque eu estou focado nas minhas metas de venda. Excelente, né? É justamente por isso, né? Muito bem. Senhora, começou bem. Vamos ver o resto. 2. Eu não acredito que o autoconhecimento ou a resiliência vão realmente impactar os meus resultados de venda. A resiliência e o autoconhecimento é a base para eu alcançar os meus resultados de venda. Com certeza. Se não tiver eles, você deve estar aí perdendo seu tempo e não está chegando onde você quer, né? 3. A pressão constante para gerar resultados não me permite parar para refletir ou para trabalhar o meu equilíbrio emocional. A pressão faz parte do mundo dos negócios, porém ela é apenas um sinal de fumaça para que eu possa refletir no estado de presença a melhor atitude a ser realizada. Opa! Essa aí é boa no ambiente de pressão, viu? Muito bem.
Já tentei técnicas de gestão emocional antes e eu não vi resultados significativos. Então eu acho que não vale a pena eu tentar novamente. Todos os dias nós somos uma nova pessoa e por isso eu me abro às possibilidades como é que é Já tentei técnicas de gestão emocional. Me abro a possibilidade de novas ferramentas e técnicas para esse autoconhecimento. Excelente, muito bem. Até porque a gente está o tempo todo evoluindo, né? Muito bem. Não tenho o apoio da minha equipe ou da minha liderança para eu investir em conhecimento, em autoconhecimento ou em resiliência. A priorização em mim mesma tem que ser de mim, né? E eu não posso colocar nos outros a dependência da minha evolução. Muito. Essa foi na alma. Muito bem. A autorresponsabilidade, gente. Isso é importantíssimo. Pôr na responsabilidade na costa do outro, aí sai, né? Sem palavras. É isso aí. Sair desse papel de vítima, a melhor coisa que a gente pode fazer. Exatamente. Gosto muito de vez em quando esse papel de vítima parece ser o mais confortável, né? Exatamente. Mas para quem quer a mudança e para quem quer a evolução, com certeza ele não é o local ideal. Mais adequado, exatamente. Eu gosto muito da frase lá do Bert Helling. Eu não considero vítimas. Forte, né? 6. Compartilhar minhas inseguranças e ansiedades com colegas de trabalho pode me fazer parecer fraco ou incapaz. Na realidade, compartilhar minha vulnerabilidade com aqueles que estão ao meu redor, desde que haja confiança, é a maior ponte para a minha cura. Amei, muito bem. Inclusive, eu até falo isso aqui. Vocês sabem aí, eu falo muito, né? Que eu gosto muito das pessoas, eu não peço, mas eu gosto muito das pessoas que vêm de coração aberto, como a Carla fez, e contam a história delas, mostram a vulnerabilidade, e isso você percebe nitidamente o quanto que a pessoa é forte, né? É incrível. Modele aí você que está nos assistindo. Acredito que no final das contas, apenas a técnica de vendas importa, e o autoconhecimento é uma perda de tempo. A principal técnica de vendas é você. Então, invista em você como essa ferramenta de possibilidades. Muito bem. Mulher, olha. Vamos ver. O último aí para encerrar com chave de ouro, porque eu gostei das respostas, hein? Vou até colocar as respostas dela lá quando eu for fazer os cortes, gente. Eu vou pular a resposta dela, que é essa. Eita, que é vencer a objeção mesmo. Estou acostumada a trabalhar sob pressão e eu não vejo a necessidade de mudar a minha abordagem emocional. A mudança faz parte da vida. E é isso que nos leva para além daquilo que nós sonhamos e desejamos. Exatamente. A única coisa que não muda na vida é a mudança. Porque sempre vai haver mudança, sempre. E aí eu quero que você finalize dizendo um conselho aí que você daria para profissionais de vendas, né? Claro que todos nós vamos ouvir esse conselho aí, mas para o profissional de venda que ele quer uma melhora nos resultados dele e não sabe como. O que você diz para essa pessoa? Eu digo que o maior investimento é você. Você é a sua principal ferramenta na área de vendas. Confie no seu potencial, confie nos seus sonhos. A venda é uma ferramenta significativa para uma mudança de vida, né? Eu que vim de uma família simples, posso hoje, né, realizar alguns sonhos através desse recurso, onde a gente utiliza em qualquer área da nossa vida. Então, meu conselho é, olhe para você, né, faça esse investimento em você, principalmente, entenda as suas habilidades e aquilo que você precisa desenvolver, porque o mundo tem infinitas possibilidades aí pra gente se desenvolver e pra gente conquistar aquilo que a gente deseja. Ai, que lindo! Amei, excelente! E qual é, gente, pra você que está nos assistindo, a pior maneira de você encarar esse tema aqui que você ouviu até agora? Talvez aí, muitas das coisas que a Carla falou aqui, porque ela falou bastante coisa que dá pra mexer na zona de conforto aí. Então, é pro bem só, tá? A gente só tenta contribuir, passar, né, aquilo que foi importante pra gente e nos ajudou nessa caminhada,
né? A gente tenta da melhor forma contribuir isso para a vida das pessoas, porque eu digo que quando eu tive a primeira consulta, que eu fui no AC Camargo, que é o Hospital de Câncer lá em São Paulo, e eu sabia que era um processo que eu ia enfrentar, mas também sabia que era um tempo, mas a minha dor principal é porque a gente tinha muita preocupação com a perda da minha irmã. Você olha para tudo ao seu redor e não que as coisas materiais não sejam importantes, elas são, mas o que mais importa é as relações que você construiu e aquilo que você vivenciou e aquilo que você deixou na vida das pessoas. Então, se essa live tocar uma pessoa, eu já estou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui e de presenciar e poder participar com você esse momento. Ela já tocou, foi eu mesmo. Essa uma pessoa já estava. Porque eu acho bem sua história e como eu estava falando para vocês, a melhor maneira, então, a pior, gente, é ignorar, né? A gente estava falando aí no começo da ignorância, né? Você ignorar aquilo que é bom para você, por mais que doa, dói mesmo, né? Afinal, para crescer dói, né? Não é fácil crescer, mas qual é o resultado que isso te traz, né? A curto, médio e longo prazo, pense nisso. Então a melhor maneira é você, tudo que você ouviu aqui que a gente falou, que a Carla trouxe, é você olhar para dentro e pensar o que eu posso trazer de bom para mim. Talvez algo bem, uma coisinha que a Carla tenha falado, talvez faça total diferença aí na sua vida. Então traga isso para você. Como eu já falei, o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, a gente traz conhecimento em abundância. Eu faço questão de trazer pessoas que têm valores muito parecidos com os meus e os da Maria também, né? Que é trazer conhecimento em abundância, é trazer para vocês o melhor delas, né? Foi o que a Carla fez aqui hoje. Então, Carla, primeiro eu quero agradecer novamente por você ter aceitado o convite. Veio de longe aí para nos prestigiar, para trazer aí todo o seu conhecimento, trazer a sua história de vida que eu particularmente admiro muito, né? É uma boa tipo 3. Gente, eu me dou bem com os tipo 3. Não são todos eles que gostam do tipo 1. Quando eu conheci ela falou, não gosto do tipo 1. Eu estava vivendo um processo ainda de ressignificação. E hoje é uma pessoa que, às vezes a gente sabe aquela pessoa que às vezes você demora a ver, mas quando você vê, você tem um amor, um carinho, sabe? Você fala, dá até gosto de ver essa pessoa, né? E você é uma dessas pessoas. Obrigada. Admiro, vejo você nas redes sociais brilhando e falo, eita que mulherão, marronzão brilhando, linda. Parabéns, gratidão aí por nos compartilhar a sua história. Foi maravilhosa essa live. Você está de livre e espontânea pressão, requisitada a voltar. Volto com o maior prazer. Porque eu tenho certeza que ele tem muito mais conhecimento aí que vai nos agregar, como agregou essa live, tá bom? Ai, gratidão, viu, Cá? Muito obrigado para todos que estiveram presentes. Tá? Fica o meu abraço e minha gratidão. Ah, lindeza. E eu quero também agradecer minha parceira, que tá ali, gente. Embora ela seja social, ela é bem quietinha na dela. Olha a carinha linda dela lá. E quero agradecer a nosso Deus, né, por nos dar a bênção aí de estar aqui. Quero agradecer também a Andréia, que sempre cuida, a gente chega aqui cheirosinho, espaço, cuida do espaço para nós. Gratidão, Andréia, também, do Conexão Work. E agradecer ainda mais você que está nos assistindo, que ficou até o final. E que eu espero realmente de coração que nós tenhamos contribuído para a sua vida. Uma excelente noite para vocês e até mais. Até. Essa Maria tá bem agora, tá bem na foto.